Vamos lá para o texto de Mateus. É interessante pensar nesse texto porque ele nos fala de um estado em que o homem se encontra, não é? Ele fala de um estado. E qual é o estado? Ele diz assim, ele diz, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Olha que coisa interessante. Esta palavra de Jesus é dirigida às pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Cansado, irmão. Excesso de trabalho, pode ser por excesso de trabalho, pode ser... O cansaço também pode vir por conta de consecutivo enfrentamento de problemas. O cansaço pode ser físico, o cansaço pode ser mental, o cansaço pode ter várias vertentes. Mas é fato que toda pessoa que empenha muito esforço em alguma coisa, ela acaba se cansando. E ela se sente cansada. E ela se sente cansada. E quando a pessoa está cansada, ela perde concentração. O motorista cansado, ele perde atenção. Ele perde paciência. Porque ele precisa logo de um descanso. Ele quer dormir logo. Ele quer encontrar, no caso, a sua casa, do cansaço físico, um trabalhador, a pessoa que passa o dia ou a noite trabalhando, independente do horário, do turno, ele se sente cansado. Dentro de casa, no conflito familiar, uma das palavras mais utilizadas pelas pessoas é essa: eu estou cansado dessa família, eu estou cansado desta casa, eu estou cansado desses problemas, eu estou cansado desse casamento, eu estou cansado. E essa palavra cansado, ela se aplica a muitas... Eu já me cansei deste carro, já me cansei desse emprego, já me cansei desta faculdade. As pessoas aplicam dizem que estão cansadas com aquilo, basicamente com tudo. E é interessante que o que cansa as pessoas? A sensação de lutar e de não ver o retorno, a sensação de lutar e não ver o inimigo, né, o opositor caindo, a sensação de construir, por exemplo, de construir e não ver a obra subir, a sensação de trabalhar e não ver o retorno do trabalho, como fala o profeta, a sensação de trabalhar 30 dias, voltar para casa no dia do pagamento e não ver o dinheiro em casa. A Bíblia fala como que o trabalhador que recebe num saquetel furado. Essas coisas cansam a pessoa, a gente fica cansado dos problemas familiares, às vezes até da igreja. A gente se cansa até da igreja, porque na igreja também tem relacionamentos, na igreja tem pessoas diferentes uma das outras, e aí essa sensação de cansaço, ela também nos pega lá na igreja, no trabalho, enfim, em todas as áreas. E aí a pessoa cansada, ela não produz. A pessoa cansada, ela produz menos do que pode. É interessante. A pessoa, quando ela está cansada, ela frustra-se a si mesmo. E isso é ruim, porque acarreta numa série de problemas. Eu me lembro que, há algum tempo atrás, eu vi uma pessoa dizer: pastor, eu luto com a minha vida há tanto tempo e eu não consigo caminhar, eu não consigo seguir em direção ao sucesso
espiritual. O que seria o sucesso espiritual? A ter uma vida cristã normal, estabelecida, arrumada, uma vida que eu possa, que eu congregue, que eu tome a ceia, que eu esteja presente com os irmãos, que eu esteja na igreja, que eu cumpra as atividades. Uma pessoa me disse isso há algum tempo atrás. E quando a gente se sente cansado, a tendência é a gente abandonar. Não é? A gente vai abandonando, a gente vai desacelerando. Essa é a tendência, a gente vai desacelerando do processo e, consequentemente, logo em seguida, a gente acha um lugar para sentar, para parar e, a partir de então, até para não tentar produzir mais. E assim acontece com o estudante que não estuda mais. Assim acontece com o crente que não vai mais à igreja. Assim acontece com os cônjuges, ou um dos cônjuges quando desiste, se cansa do casamento. Assim acontece com o funcionário que se cansa do emprego, o patrão que se cansa de negociar. E aí ele vai recuando, 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 vai encolhendo e de repente para. Nós vivemos um mundo dos cansados. Uma boa parte da população está cansada. Olha o número de problemas psicológicos que tem surgido nos últimos dias, de surtos. Vejam só. Olha o número. Eu me lembro que em uma entrevista que eu fiz com uma psicóloga, uma doutora psicóloga, e ela me disse o seguinte: há inúmeras doenças psicológicas que as pessoas estão sofrendo agora. E não são só aquelas que aparecem, por exemplo, que obriga a pessoa a ir ao psicólogo ou ao psiquiatra. Não, são aquelas que não aparecem, a pessoa não tem paciência, a pessoa não tem ânimo, a pessoa não tem pique, ela não se entende, ela nem consegue se dominar para lidar com as questões, com os problemas. Pois é. Quando eu olho para esse contexto, para esse texto, diante dessa abertura que eu acabei de fazer, eu fico pensando nos discípulos de Jesus. Veja, irmão, os discípulos de Jesus, eles tinham tudo para ser alguém, pessoas psicologicamente com problemas, com algum tipo de doença psicológica. Vejam só, o apóstolo Pedro, a Bíblia fala que Pedro, ele tinha um temperamento impulsivo, isso é visto, é percebido na forma que ele reage quando ele se depara diante de uma situação. Vejam lá quando ele está no barco de madrugada e Jesus vem caminhando sobre as águas. Então, a Bíblia diz que Pedro, se és tu, manda ir ter contigo, e ele vai. O texto simplesmente diz assim, né? Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, e eu irei. E ele foi, só que no meio do caminho sentiu medo. Lá no monte, lá no jardim do Getsemane, quando Jesus foi preso, ele saca a espada e corta a orelha do soldado. O homem que cortou a orelha do soldado no monte de Getsemane era o mesmo que negou Jesus algumas horas depois. Ele já estava negando Jesus e agora nem era diante da fala ou do questionamento dos soldados, mas diante do questionamento de pessoas que estavam por ali, como uma mulher que também estava. Então observe, ele também diz o texto que ele como é o trabalhador que passa uma noite, um dia, um mês, tentando fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e não consegue. Pedro passou noite pescando e não pegou nada. E a Bíblia fala que ele estava, em um dos dias em que Jesus foi ao seu encontro, ele estava consertando redes. E numa outra ocasião, a Bíblia diz que quando Jesus o ordena, quando ele pega aquela pesca milagrosa, que ele pega bastante peixes, a Bíblia diz que as redes começam a se romper, e quando não, o barco quase vai a pique. Olha que situação. E quando não, e pior ainda,
a Bíblia diz que ele entra em um determinado lugar e um cobrador de impostos diz, paga aí a tua conta. Então Pedro parece que tinha conta atrasada, ferramenta ruim para trabalhar, não tinha muita sorte, se assim podemos dizer, não é? Como as pessoas pensam, não teve muito êxito na sua pescaria. Olha, ele tinha temperamento impulsivo. Estou falando só de Pedro, podia falar de Tomé, podíamos falar dos demais. Então vejam, as pessoas se cansam desse tipo de problema. As pessoas se cansam das coisas darem errado. As pessoas se cansam das coisas não caminharem direito. O sujeito se cansa de ir para a igreja, muitas vezes, e no dia seguinte ele não consegue vencer o pecado. Ele não consegue viver um problema, ele não consegue vencer uma dificuldade. Ela se cansa de um casamento que às vezes aí não vai bem. Ela se cansa de um casamento infrutífero, que não traz prazer. As pessoas se cansam disso. E a bem da verdade, irmãos, para quem vive no extremo sul da cidade de São Paulo, por exemplo, não só no sul, extremo leste, nas regiões que você tem que a grande aglomeração de pessoas, nas horas de pico, deslocamento de ir e volta ao trabalho, as pessoas se cansam mais ainda, não conseguem entrar no ônibus, no trem, é uma dificuldade, enfim. E quando não, o salário não dá, quando não, enfim, essa confusão toda deixa a gente cansado. E isso mexe conosco, mexe com o nosso sentimento, mexe com a nossa fé, mexe com a nossa convicção, mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso desejo de trabalhar. E quantos dos que estão me assistindo estão assim? Estão cansados. Olham para trás e eles não conseguem, talvez não conseguem ver muitos frutos do seu trabalho. Se tem algumas coisas que nos animam é olhar para trás e ver aquilo que a gente construiu. Isso é interessante. E o cansaço faz a gente desistir. E quando a gente desiste, aí o prejuízo é ainda maior. Eu fico pensando no texto de Ezequiel toda vez. 37. Eu não sei se Ezequiel já tinha tido algum tipo de experiência traumatizante. Se ele tinha sofrido algum trauma. Mas o certo é que ele não quis se comprometer com a palavra em relação à pergunta, com a sua resposta em relação à pergunta feita por Deus lá em Ezequiel capítulo 37, quando Deus diz assim, poderão reviver esses ossos? Ezequiel diz, tu que sabes. Se eu falar que sim, Deus pode dizer assim, então faz reviver. Se eu falar que não, Deus diz, você não acredita em mim. Então, tu é quem sabes. Semelhante trauma, que pode, isso é possibilidade, que pode ter gerado essa resposta, deve ter sido dos discípulos lá em João 14. Veja, Jesus lá em João 14, diz assim para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Não fiquem com medo. Por que Jesus teria dito aos discípulos não ficar com medo? E nem se preocupar, nem turbar o coração. Não se perturbem. É claro, os discípulos não tinham conseguido expulsar demônios. Além de não expulsar os demônios que apareceram, por exemplo, como aquele menino que o demônio pegava ele e jogava pelo chão, o pai do menino ainda os acusaram, dizendo, seus discípulos são uns bola murcha. Eu trouxe meu filho que o demônio pega ele, joga no chão, e os seus discípulos não puderam cuidar, não puderam expulsar. E como se não bastasse, não falaram isso só para Jesus, falaram no meio de uma multidão. Depois de tudo isso, aí Jesus diz assim, eu vou embora. Os discípulos, opa,
Vai para onde? E nós? Vamos ficar o que com esse monte de gente endemoniado aí? Com esse monte de problema? Nós nem conseguimos expulsar. Tanto é que após a morte de Jesus, após ele ter entregado a sua própria vida, porque ninguém matou Jesus, ele morreu porque quis. Ele deu a vida, ele deu a sua própria vida, e ele teve o poder de tomá-la de volta. Ninguém o matou, não foi judeu, não foi romano, Jesus morreu, ele se entregou. Glória ao Senhor! Glória a Deus! As pessoas dizem assim, mataram Jesus. Não! As pessoas cumpriram uma proposta que havia sido pré-ordenada por Deus e colocaram Jesus naquela cruz, porque já estava determinado. Mas se ele quisesse, ele nem ficaria lá, mas ele ficou porque era necessário acontecer, e ele disse isso várias vezes: é necessário que isso aconteça, é necessário que o Filho do Homem seja morto, seja sepultado e ressuscite ao terceiro dia. Tanto é que quando Jesus tombou a cabeça, como diz o hino, o louvor, né? E ele tombou, a sua cabeça tombou, e ele entregou o seu espírito, os discípulos saem dali. Veja a conversa dos discípulos de Emaús, quando Jesus já se aproxima deles, e pergunta: o que é que vocês estão conversando entre vós? Eles disseram: olha, você é um estrangeiro na nossa terra e não sabe das coisas que estão acontecendo num certo varão, e contou que ele disse que morreria, e já é hoje o terceiro, já é hoje o terceiro dia. E em nada temos escutado, foram embora. No livro de Marcos, a Bíblia fala assim, quando Jesus ressuscita, e aí as mulheres vão ao túmulo para encontrá-lo, aliás, encontram o túmulo aberto, e ali ele já ressuscitado. Ele diz assim para elas: vá aos discípulos, vá a Pedro, vá atrás de Pedro, procure os discípulos, vá atrás de um por um. Cadê os discípulos? Desapareceram. Por que desapareceram? Porque eles eram marginalizados por seguir a Jesus, porque eles renunciaram, deixaram suas redes para seguir a Jesus, sofreram as perseguições, sofreram a humilhação de não poder resolver os problemas das pessoas, como do menino endemoniado, sofriam acusação, foram repreendidos severamente por Jesus. Tudo isso foi um pacote enorme na cabeça deles. E quantos de nós, quantos de vocês que estão me ouvindo estão assim, que estão me assistindo estão assim, cansado disso, cansado daquilo outro, querendo desistir da família, querendo desistir da sua casa, querendo desistir da sua fé, querendo desistir do seu estudo, querendo desistir do seu trabalho, querendo desistir, está cansado de tudo isso, pois a palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para você, a palavra de Deus é para nós. Jesus disse assim: vinde a mim, venha a mim. Você está cansado, você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha, e eu vos aliviarei. O segredo da nossa caminhada a Jesus, da gente caminhar constantemente até Jesus, irmão, é que nós vamos continuamente a Ele com o nosso peso. Me perguntaram já inúmeras vezes: pastor, quantos anos está na igreja? Eu estou na igreja há 30 anos, glória a Deus por isso. Quantas vezes pensou em parar? Muitas vezes. Quantas vezes você conseguiu desistir? Nenhuma vez. Por que não conseguiu desistir? Porque toda vez que eu me senti cansado, e todos os dias eu vou a Jesus, e aí quando eu estou sobrecarregado, eu vou a Jesus, eu chego a Ele, e Ele tira o peso da minha vida, e me dá o seu fardo que é leve. É isso que a igreja precisa fazer nesses dias. É isso que você, como cristão, precisa fazer nesses dias. Você precisa ir a Jesus.
Vá, Jesus, vá orando, vá, pastor, mas não tem nenhuma igreja, pelo menos que se pode imaginar neste momento, por causa do decreto, não tem nenhuma igreja aberta agora para que eu possa ir, mas Jesus não está nesse momento. Não limite Jesus ao espaço do templo, ele opera no templo, mas neste momento o Senhor Jesus pode operar, pode visitar você aí a sua casa, e você pode ir até ele aí na sua casa. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Essa é a alegria da igreja, essa é a certeza da igreja, essa é a vitória da igreja, essa é a maior de todas. Esse é o segredo do cristão. Eu vou a Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Se eu não fosse a Jesus todos os dias, e tem dia que parece que eu vou menos carregado, sobrecarregado, tem dia que eu vou mais sobrecarregado, mas todos os dias eu vou, todos os dias, e todos os dias que vou, e entrego a Ele, e entrego a minha vida, e entrego a minha família, o meu problema, e eu oro, e eu choro. Aí Deus me renova. Todos os dias Deus me renova. Glória a Deus. E que sensação é esta? Essa é a maior alegria. E aí eu saio daquele momento de oração, daquele momento de comunhão, e eu vou então falar com Deus novamente, e vou lutar e vencer mais um dia de batalha. E aí eu vou para mais um dia, e eu venço mais um dia, e depois eu vou para a oração outra vez. E como é que eu vou até Jesus? Eu vou por meio da oração. Eu vou por meio da rendição, me rendendo ao Senhor. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu preciso. Senhor, me ajuda. Senhor, meu Deus, Tu podes me ajudar. Eu quero, estou me esforçando ao máximo, mas eu preciso da Sua ajuda. Eu me rendo com o Teu Espírito. Aí, de repente, Ele sopra sobre a minha vida, e aí vem um renovo. E eu consigo caminhar. E eu consigo vencer. E estou aqui neste culto para dizer a você que em meio a tantas dificuldades, eu sinto falta de estar com os irmãos no templo. Isso é gostoso, cumprimentar os irmãos, abraçar-nos uns aos outros, isso é maravilhoso. Olha, irmão, você faz falta perto de mim, faz, eu perto de você também devo fazer falta, você deve sentir a minha falta como sinto de você, isso é fato, mas tem algo que eu preciso compartilhar. Jesus, aleluia, Ele não faz falta, Ele está presente todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Nós oramos e Ele nos renova. Não, nós cantamos e sentimos a alegria do céu. Nós adoramos ao Senhor. Não é o templo que me faz sentir a presença de Deus. Não, irmão, é o meu coração quebrantado, contrito, a minha rendição aos pés do Senhor. Eu oro no meu quarto, eu oro na minha casa, eu oro aqui no meu escritório, eu oro ao Senhor. Às vezes eu debruço a minha cabeça sobre a mesa e digo: Senhor, só o Senhor é que pode me ajudar, é só o Senhor que pode me aliviar, que pode me fortalecer, é só o Senhor que pode me ajudar a entender. E Deus me renova. Glória ao Senhor, e Ele faz presente. Deus está na minha casa comigo, Deus está na sua contigo, Deus está na casa do outro irmão com Ele, porque Deus é onipresente, e nós
cremos a sua presença. Então como que eu vou? Eu vou com o coração quebrantado, eu vou com o coração contrito, eu vou com a vontade de ouvir Deus falar comigo, eu vou com o desejo de ouvir o Senhor, de ouvir a sua voz, de sentir a tua presença. E Deus que é renovador, glória ao Senhor, Ele ouve os meus lamentos, Ele ouve as minhas murmurações, Ele ouve as nossas falhas, Ele ouve as nossas confissões e nos renova. E no dia seguinte, irmão, a gente se levanta firme, vivo, atento, e aí saímos para o trabalho. E alguém pergunta assim: mas o que houve, pastor? O que houve, Marcos? Ontem você estava abatido, parecia cansado, mas hoje você está renovado. Então a resposta é única: eu fui a Jesus e eu fui cansado, e Ele me recebeu, e Ele tomou a minha carga, e eu saí de lá, da presença dele, renovado e aliviado. Glória ao Senhor. Você pode dar glória a Deus. Se você for a Jesus, Ele te dará força para vencer essa barreira na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na sua família, no seu emprego. Ele dará força para você. Creia nisso. Sinta a presença de Deus, sinta a presença renovadora de Jesus aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus para todos sempre. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. É tão bom, irmão, quando a gente pensa em Jesus, é tão bom quando a gente fala com Jesus, é tão bom quando a gente medita na bondade de Deus. Deus é muito bom, glória a Deus, Deus é muito bom. Ele é tão bom, irmão, Ele é tão bom que nos renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico pensando nos louvores, e vários louvores que nós temos, que nós cantamos da nossa harpa cristã. Por exemplo, um deles que me chama bastante atenção é o hino de número 467. Quando a gente está cansado, a gente duvida de tudo. O 467, ele diz assim: ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás.